Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas, bom dia, boa noite, depende do horário em que você estiver assistindo esse programa. Eu sou Tuca Munhoz, comunicador, apresentador deste programa, ECOAR, Diálogos de Cidadania, sou consultor especializado em acessibilidade e, sobretudo e principalmente, um ativista pelos direitos humanos das pessoas com deficiência, pelos direitos humanos de todas as pessoas. E é um prazer, uma alegria retomarmos hoje a segunda temporada do programa ECOAR, Diálogos de Cidadania. Este é o programa número 4. Somos ainda bem jovens, né, nessa rede mundial de comunicação que é a internet. Estamos aqui neste programa, que é um programa do NIPES, Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social da Fiocruz, em parceria com a Unifase, aliás, uma universidade da cidade de Petrópolis, e aqui nós queremos deixar nossa solidariedade, toda a população de Petrópolis, enfim, uma tristeza o que aconteceu lá. Então, aqui a nossa solidariedade a toda a população da cidade de Petrópolis, e esperemos que essa situação seja, enfim, logo sanada e que não volte a acontecer, que os cuidados necessários sejam sempre tomados e que não volte a acontecer. Bom, eu sou um homem branco, de 64 anos, tenho olhos claros, cabelo cortado bem baixinho, tenho... Opa, vocês não estavam me ouvindo, né? Olha só, estou vestindo, eu estava me apresentando, né? Enfim, me desculpem pela falha, mas eu estava dizendo da minha alegria em retomarmos este programa, o ECOAR, Diálogos de Cidadania, no episódio número 4, na segunda temporada aqui do ECOAR, e retomando aqui este programa que quer criar um grande diálogo e ecoar um grande diálogo em prol dos direitos humanos de todas as pessoas, e em especial das pessoas com deficiência. Eu me autodescrevo, eu sou um homem branco, olhos claros, tenho 64 anos, estou vestindo uma camisa polo preta e eu sou cadeirante, eu tenho sequela de poliomielite. Atrás de mim, uma estante com livros e um quadro com livros em alto relevo também. O ECOAR Diálogos de Cidadania é um programa do NIPES, Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e também da Unifase, uma universidade da cidade de Petrópolis, que está nesse momento passando por essa situação tão trágica e tem a nossa solidariedade. Hoje, o programa de hoje vai discutir um tema muito importante, muito interessante. Eu, pessoalmente, tenho grande interesse nesse tema, que é o desenho universal para a aprendizagem, que trabalha a questão da acessibilidade de uma maneira bastante ampla para a inclusão das pessoas, em geral, com deficiência no ensino regular. Isso é importantíssimo e eu tenho muita curiosidade em aprender mais, em saber mais sobre essa metodologia. E hoje nós estamos aqui, então, com duas pessoas muito especiais, uma delas que eu já conheço há bastante tempo, que é a Elizabeth Costa Renders, que doravante permita me chamar de Beth apenas, e temos aqui também o Marcos Welby, que eu conheci mais recentemente, já conversamos uma vez, somente uma vez, mas é uma pessoa muito interessante que nós convidamos, assim, por essa característica dele, de ser uma pessoa muito interessante, e também por ter uma experiência, vamos dizer assim, de estar e ter estado dos dois lados da situação, tanto como um aluno com deficiência e agora também como um professor com deficiência. Essa é uma questão muito interessante, né? Aliás, Beth e Marcos, nós estamos também, o NIPES está trabalhando
né, num contrato feito pelo governo federal, que foi negociado aí durante muito tempo, está trabalhando uma política de Estado, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, que será, né, brevemente, será lançada uma grande plataforma com todas as informações oficiais sobre as pessoas com deficiência no Brasil. Nós temos muitas fontes de informação, mas estão espalhadas em vários lugares, né? Como IBGE, Ministério do Trabalho, IPEA, Ministério da Educação e vários outros, né? CadÚnico, enfim, são dezenas de fontes de informação que o SISDEF centralizará, consolidará e disponibilizará para todas as pessoas interessadas. E uma coisa muito importante que nós já levantamos, Marcos e Beth, quando eu falo da questão dos professores com deficiência, uma quantidade mínima, pouquíssimos professores com deficiência no Brasil, né? Pouquíssimos. Felizmente, nós temos crescido, o Brasil tem avançado bastante, apesar dos pesares, apesar das situações difíceis que temos enfrentado, que tenho certeza são passageiras, mas a inclusão escolar de crianças, jovens e adultos no ensino regular, seja no ensino fundamental, seja no ensino universitário, tem crescido no Brasil. Mas a quantidade de professores ainda é irrisória. Mas tenho certeza que, em razão desse processo, muito brevemente nós começaremos a ter uma mudança nesse quadro. Tenho certeza disso. Depois eu vou querer de vocês também um olhar sobre essa questão. Mas eu quero também apresentar aqui os nossos intérpretes de Libras, que é a Priscila e o Paulo. E eu quero, por gentileza, Priscila, que você faça a sua autodescrição, por favor. Olá, boa tarde a todos. Muito prazer, meu nome é Priscila. Sou uma mulher parda, com cabelos curtos, cacheados, com a raizinha mais escura e as pontas descoloridas, né, mais loira. Estou utilizando uma blusa preta, de manga curta, e ao meu fundo tem uma parede totalmente branca, sem nenhum detalhe. Obrigado, Pri. Paulo, por favor, faça a sua autodescrição, depois... Pois não. Olá a todos, eu sou uma pessoa branca, com cabelo curto, levemente descolorido na frente, uso alargadores e uma blusa preta média. Ao meu fundo, uma parede branca. Obrigado, Paulo. E agora fiquem à vontade, os intérpretes aí, um de cada vez, vão trocar de 20 em 20 minutos. E, coincidentemente, nós estamos iniciando essa segunda temporada do ECOAR, Diálogos de Cidadania, discutindo sobre a questão da acessibilidade na educação e também estamos retomando as aulas presenciais. Aqui em São Paulo, pelo menos, estamos retomando as aulas presenciais. E eu fico a maior parte do tempo em casa, mas saio à rua de vez em quando. Aqui perto tem uma escola, onde, aliás, a minha filha estudou, e eu vejo lá, eu gosto muito de ver isso, aquele monte de crianças brincando, correndo, aquela algazarra da criançada, é uma coisa que me faz muito bem, né? E essa experiência que eu tenho aqui, Beth e Marco, da escola onde minha filha estudou, a minha filha mais nova, a Leona, que agora está com 10 anos, é uma escola que eu brincava e chamava de Unesco, porque é uma escola pública e fica bem aqui no centrão de São Paulo, viu, Beth? Então, tem crianças senegalesas, crianças sírias, crianças chinesas. Eu tive uma experiência muito, muito bacana com uma menininha chinesa. Enfim, quando a gente pensa a questão da inclusão escolar, a gente está pensando em tudo isso, né? Não é só uma questão de inclusão, né? Como infelizmente pensam alguns, que a inclusão seria uma questão voltada para a problemática das crianças com deficiência. Não é muito mais do que isso. Mas, começando aqui o nosso programa, eu peço licença a você, Beth, eu vou chamar primeiramente
o Marcos aqui para começar, né? A gente vai inverter a coisa, né? Sempre aquela coisa das mulheres primeiro, né? Mas aqui a gente fica num paradoxo, né? Porque a lei diz que os deficientes têm prioridade, né? Como é que a gente faz uma situação dessa? Mas, Marcos, por favor, eu gostaria de te chamar aqui para dar o pontapé inicial do nosso bate-papo e, primeiramente, por gentileza, a sua autodescrição. Boa tarde a todos, um prazer imenso. Eu sou um homem de 48 anos, tenho a altura de 1,80 m, estou sentado no fundo branco, estou com a camisa social comprida, de gola dupla, azul, estou de óculos, cabelos compridos, eu tenho um cabelo aqui no ombro, é uma característica desde jovem, porque eu sou músico, além da vida acadêmica, eu tenho uma vida artística. E, bom, sou uma pessoa com deficiência visual, mas espanto muita gente porque eu consigo ver coisas que muita gente que tem a retina não vê. Então, eu costumo brincar com a minha limitação, porque eu aplicava prova para meninos de faculdades, né? Digo meninos, na época eu também era um menino quando eu comecei, e ele se coçava, já estava adjunto para perguntar o que estava acontecendo. Então, eles ficavam assustados como eu tomava conta de uma sala de jovens de 20, 23 anos e não deixava com que eles pescassem. E isso me fez crescer no sentido de que eu posso romper, né, como eu incentivo as pessoas com seus limites. Então, eu sou Marcos Welby, como Tuca, de forma muito simpática, de forma muito gentil. Eu digo que eu conheci Tuca numa única fala, mas a sensação que eu já conheço o Tuca há um bom tempo, pela forma como ele traz, pela energia que ele se apresenta. Eu queria iniciar, Tuca, 2 pontos. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado por suas palavras. A gente traz algumas coisas em comum e você vai perceber isso durante as nossas falas. E eu queria também já ter a permissão, né, de também chamar a professora Beth, né? Eu acho que, se ela me permite, eu também chamar Beth, a professora Beth e Dani, que também são pessoas que já estão, digamos assim, fazendo parte desse convívio, né, que é uma família. Eu lamento que o que temos em comum não é o cabelo, viu? Porque eu gostaria de ter esse cabelo aí. Né? Mas depois a gente conversa os segredos dessas questões. Nos bastidores eu te conto todos esses segredos, como se tratar. Mas eu queria pontuar 2 coisas que, assim, enquanto você falava, eu ficava muito entusiasmado. Professor é uma pessoa, é um ser muito entusiasmado, né? A gente é muito utópico e eu digo que eu sou utópico crítico, né? Porque eu chego ao ponto de ser alguém que acredita sempre, mesmo que eu esteja no fundo do poço e, como diz o filme, quem canta seus males espanta, né? Tem uma passagem do filme que diz: o bom é de chegar ao fundo do poço que só tem uma direção, para cima. Então, o professor é essa pessoa que sempre vê essa possibilidade de ir para cima. Então, quando você falava, Tuca, eu pensava 2 coisas da nossa apresentação e da nossa comunicação aqui. Quando você fala em desenho universal, e você traz aqui nessa apresentação algo muito concreto, porque quando você traz o discurso da inclusão, não se fica apenas na discussão, no discurso, na fala, no vamos ver, vamos tentar, vamos buscar, não, você faz. Então, quando você traz o intérprete de Libras, que agora estão em atuação, quando você traz a audiodescrição, quando você traz a possibilidade de alcançar as várias possibilidades, você diz assim, realmente essa é uma inclusão, concretamente falando, de um desenho universal. Então, fica primeiramente o meu louvor para uma fala real, uma fala vivenciada e realizada. Então, é um programa, de fato, desenho universal inclusivo,
o que vocês estão, de fato... Nós estamos, Marco, tentando fazer com que essa experiência nossa, deste programa, seja o mais acessível possível. E não só, eu gostaria de ressaltar, informar a vocês e a todos os internautas que nos acompanham, que nós estamos procurando fazer uma discussão de acessibilidade para além apenas da acessibilidade comunicacional, que não é mais do que a nossa obrigação fazer com Libras, e nós gostaríamos e pretendemos muito brevemente ter também legendagem, mas também nós gostaríamos e estamos trabalhando nessa direção para que a gente possa construir e contribuir com este programa para o que nós temos chamado da transmissão do conhecimento. Como vocês sabem, nós estamos na Fundação Oswaldo Cruz, que é um grande centro de pesquisa, de produção de conhecimento, da ciência brasileira de enorme importância. E nós trabalhamos, Marcos, também para que esse conhecimento, essa ciência desenvolvida aqui, seja uma ciência que chegue à população de maneira horizontal, democrática, que tenha participação social, que tenha participação do povo também beneficiário dessa ciência, mas é o povo também que constrói a cultura brasileira, que constrói, enfim, o Brasil, né? Então, a gente quer atuar no que a gente chama também dessa transmissão do conhecimento, dessa ciência aberta, e também do que poderíamos chamar de uma outra dimensão da acessibilidade, né? Então, a gente tem tentado construir e trabalhar a acessibilidade nas mais amplas e variadas dimensões. É isso, Marcos, desculpa eu te interromper. Uma outra observação, Tuca, rapidinha, que seriam 2 pontos que eu iria elogiar o programa. O segundo é na questão da diversidade regional. Então, outra observação, a gente falava antes de começar o programa que estamos com, eu costumo chamar de sotaques culturais, né? Então, essa diversidade que a gente vê, São Paulo, Rio, Minas, Bahia. Então, eu vivo, Tuca, aqui em casa, minha esposa é curitibana, meu filho é carioca e eu sou baiano. Então, eu vivo um meio que essa diversidade de estado, de comidas, culinárias, dentro desse universo. Ô, Marcos, que maravilha. Você falou da questão da Unesco, só para fechar. E quando você disse que a Unesco, essa escola da sua filha, você traz a questão do chinês, Então, a questão étnica também é importante nesse momento da discussão que vamos ter a partir de agora. Exatamente. E muito bem colocado, Marcos, muito bem colocado, porque, infelizmente, também a gente tem visto discursos de ódio, de preconceito e tal, né? Então, nem vou me alongar nisso, mas nós estamos aqui também, reitero, criando os diálogos de cidadania, né? Para todas as pessoas, né? Para a construção de um mundo sem nenhum tipo de fronteira. Eu lembro, inclusive, Beth, quando você se lembra, você participou comigo em algumas coisas da pastoral da pessoa com deficiência, e eu me lembro muito de uma passagem bíblica que eu não saberia citar qual, mas que diz lá: eu vim para destruir os muros da separação. Né? Tem uma passagem que Jesus fala isso, eu me lembro muito bem. Mas eu quero passar a palavra a você, Beth, dizendo da minha alegria em ter você aqui, da minha alegria em revê-la, da minha alegria em saber que você está bem, depois da cirurgia pela qual passou. E, aliás, eu não quero esquecer, desculpe aí, não quero esquecer de agradecer também quem está nos bastidores aqui com a gente, que é a Daniela, a querida Daniela, que é o nosso apoio aqui nos bastidores, também o Leonardo, e quero agradecer em especial a coordenadora do nosso projeto, do CISDEF, que é a Cristina Rabelais. Então, um abraço aí também, e por meio da Cristina eu passo um abraço a todos os componentes do nosso grupo, da nossa equipe do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência. Beth, eu quero te fazer uma provocação logo de cara, né? Que é o seguinte: o que é acessibilidade, Beth? E antes, se autodescreva, por gentileza. Sim. Olá, é uma alegria muito grande estar aqui, um prazer estar com o Marcos, Tuca, né, numa longa caminhada que nós temos, agora nos últimos anos,
especialmente pela pandemia, né? A gente acabou não se encontrando tanto, mas quanta coisa aprendemos. Então, uma alegria, bom demais estar aqui com você. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelo à altura do ombro, uso óculos com uma armação preta. Estou usando uma blusa florida, vinho, mesclada com cinza, rosa e vinho. Ao fundo tem um macramê e uma parede que está posto numa parede cinza, dividida com uma parede branca. Boa pergunta, né? Eu poderia dizer, aproveitando a nossa caminhada tão longa... Você está em Minas Gerais, né? Está em Minas Estou Gerais, em Minas Gerais. Estou em Minas Gerais. Minha terra, uma das coisas boas da pandemia é que a gente acabou retornando, né, para mais perto da família, aqueles que tinham condições de ficar mais próximo pela questão do isolamento. E é uma alegria muito grande. Eu sou mineira, né? Vivi minha vida toda em Poços de Caldas, onde eu dei meus primeiros passos como professora, mas depois fui para São Paulo estudar e viver. Então, toda a minha vida profissional, toda a minha caminhada aí, na perspectiva da luta pela educação inclusiva, está, na verdade, no estado de São Paulo, onde eu me formei. Mas, aproveitando a sua pergunta, como eu dizia, né? O que é acessibilidade? Foi você que começou comigo essa caminhada da acessibilidade, lá no início, né, dos anos 2000, no ABC. Eu sou uma pessoa que tem uma deficiência desde a infância, tenho mobilidade reduzida, e especialmente nesse final de ano agora, em consequência da deficiência, eu precisei fazer uma artroplastia total do quadril, e estou em reabilitação, e aí por isso que até você mencionou, estou muito bem, mas exatamente nesse momento aí que eu vivi de novo algumas questões relativas à acessibilidade. Mas para mim o que é acessibilidade? Inclusive eu coordeno um grupo de pesquisa cujo nome é Acesse, né? Justamente focando, eu acredito muito que a possibilidade de construir um espaço inclusivo é garantida, de fato, pelo conceito de acessibilidade, porque o conceito de acessibilidade nada mais é do que um movimento constante de construção de caminhos que possam ser percorridos por todas as pessoas, né? Ou seja, se vivemos num mundo que não foi construído sobre essa base, porque seja escola, seja espaços urbanos, todos construídos com base em padrões, né, pré-determinados e independente das diferenças, a acessibilidade também, em primeiro lugar, na realidade em que vivemos, é eliminar barreiras constantemente. E é um movimento, então, para mim, não existe acessibilidade como algo, eu vou aqui e torno algo acessível. Eu penso que a acessibilidade é um movimento constante de construção de caminhos e, às vezes, até de trilhas novas em caminhos antigos, eliminando barreiras e trazendo novas pessoas para o nosso convívio. Isso exige o quê? Exige alargar as possibilidades de uso, de comunicação, de interação, de uma maneira mais ampla possível. E, por esse aspecto, então, eu penso que a acessibilidade relaciona-se diretamente com a proposta do desenho universal. Não vou ainda para o desenho universal para aprendizagem, que imagino que depois a gente vai puxar essa conversa. Mas o desenho universal, quando ele, de fato, não abandona o conceito de acessibilidade, ele vai trabalhar com a ideia do universal no sentido de alargar o tempo todo esse espaço, para que seja acessível para todas as pessoas. No entanto, a gente tem uma tendência, né, porque fomos formados de uma maneira cartesiana, nossa mente, a nossa racionalidade foi formada para marcar espaços, a gente tem uma tendência a interpretar o universal como algo que é igual para todos. Então, eu estabeleço uma técnica específica, determino que essa técnica é boa para todos, né?
E eu posso até diversificar, ter mais de uma técnica, de uma tecnologia, de um instrumento. Mas se esse movimento não vem acompanhado com a ideia da flexibilidade, porque movimento exige ir e vir, né? Eu penso que a gente cai na cilada de padronizar. Por isso que falar de desenho universal, sem falar de acessibilidade, para mim, é um grande risco, porque nós podemos cair na cilada de determinar um padrão, que pode ser considerado universal também, né? Beth, que maravilha te ouvir, sabe? Porque eu tenho discutido já há um bom tempo essas questões da acessibilidade, e no campo assim que eu cresci discutindo a questão da acessibilidade foi muito a acessibilidade para as pessoas com deficiência física, né? E depois, é claro, eu fui ampliando um pouco ou bastante as minhas preocupações e meu ativismo, né, para chegar onde chegamos. Mas a acessibilidade ainda muito fortemente é vista como uma questão muito ligada às pessoas com deficiência física, tem mudado isso, e muito ligada às questões das normas técnicas, que essas normas técnicas são quase que o oposto do que você acaba de falar, né? Porque as normas técnicas são absolutamente rígidas, né? Você tem que fazer a rampa de tal maneira, colocar a barra de tal maneira e ponto, né? Não importa quem vai usar aquilo, importa a norma se sobrepõe ao humano, né? Eu acho isso uma questão muito complicada de se lidar, muito complicada mesmo, até porque, lembrando, né, que, por exemplo, falando da norma técnica 9050, que é a norma de acessibilidade arquitetônica, ela, como diz uma amiga, ela foi feita para o mundo da Vejinha, que é a revista Veja, e que tem aquela revista Vejinha que só fala das coisas que acontecem nos bairros bons da cidade de São Paulo. Então, a norma técnica a 9050 cabe perfeitamente nesses bairros, mas não cabe na periferia, né? Então, como é que fica? Aí o arquiteto, né, os arquitetos, infelizmente, muitos são bitolados nessa coisa de normas, né? Arquitetos e outros técnicos, ficam meio que, então não dá para fazer acessibilidade na periferia, dane-se. Né? Você Porque me lembrou... tem que ter a norma técnica. Você me lembrou de uma situação, eu trabalhei como assessora para a inclusão numa instituição educacional por muito tempo, e hoje estou especificamente no mestrado, mas a caminhada é a mesma, trabalhar na perspectiva da conquista da educação inclusiva. Mas nessa determinada instituição, nós somos visitados por um técnico para verificar as condições de acessibilidade dessa instituição. Mas é exatamente o que você falou. Tudo foi medido, até a largura do corrimão, né, o tamanho do degrau, tudo foi medido e eu fui acompanhando. Mas em nenhum momento foi feita a pergunta sobre acessibilidade pedagógica, né? E em nenhum momento se considerou a usabilidade dessa tecnologia. E aí acho que o outro aspecto para mim que é relevante, se a gente quer trabalhar a perspectiva do universal que amplia a participação, é necessário considerar a usabilidade da tecnologia, atribuição de sentido àquela tecnologia ou aquele recurso, né, ou aquela estratégia, porque o que pode ser interessante para alguns, por exemplo, uma rampa de acesso, para outros, ela pode se tornar uma barreira também, dependendo do cotidiano, da cultura, do uso. E, de novo, voltando à questão que você colocou, como que eu trabalho, isso sempre esteve na minha cabeça, como que eu trabalho a questão da acessibilidade no meio rural? Ou não existem pessoas com deficiência que vivem nesses lugares? Pois né? é, e aliás, e por falar de Bahia, viu, Marco? Eu me envolvi aí, meio que fui entrando numa onda, né? Acho que a palavra até adequada, para uma situação, Beth, que você bem lembrou, e aí eu vou te passar a palavra para comentar isso também, Marco, que é um menino que é cadeirante, ele tem uma síndrome, a síndrome de Duchenne, que é uma deficiência severa, e mora numa praia. Então, qual o sentido na verdade, mora numa ilha,
né? Numa ilha. Ali no sul da Bahia, Marco, a ilha, não sei se você conhece Boipeba, né? Perto Morro de de São Ilhéus. Paulo, Morro de São Paulo, Boipeba, Mororé, e ele mora em Boipeba. Então, é isso que você falou, Beth. Como é que você vai? Então, vamos aplicar a norma técnica lá na praia? Não, a gente tem que pensar outras soluções, né? Outras soluções, né? Então, a gente acaba chegando à conclusão que a norma técnica, na verdade, acaba sendo excludente ou, no mínimo, elitista. Né? No mínimo elitista. Mas, Marco, eu queria que você, a partir dessas colocações que a gente acaba de fazer, pedir um pouco a sua reflexão, mas eu queria saber um pouco, você falou sobre o seu lado de professor, mas como foi a sua experiência como aluno? Como é que você enfrentou essas situações que a gente sabe, não só para as pessoas com deficiência física, no meu caso, mas para todas as pessoas com deficiência e outras, das barreiras? Como é que foram as suas barreiras? Como você enfrentou essas barreiras de acessibilidade na sua vida de estudante? Pronto. Tuca, olha bem. Eu vou começar com a frase sua e vou concluir com uma fala da professora Beth. Eu achei muito interessante, eu estava rindo aqui o tempo todo, mas de felicidade, porque eu vi que é um discurso em que a gente está desenrolando esse novelo, né? Na verdade, é um novelo de muitas voltas e que a gente precisa realmente entender, né? Como você diz, eu gostei da imagem da Vejinha, né? Então, quando você pensa, e aí eu vou te responder já, mas eu preciso fazer uma alusão e uma costura com a fala de vocês dois, quando você diz assim que a norma sobrepõe o humano, eu gostaria de fazer uma brincadeirinha com a frase e dizer que aqui, exatamente em Salvador, não sei, eu me lembro em outras capitais que eu não vi isso, mas se tiver, vocês sinalizem depois da minha fala. Então, fazendo um trocadilho, eu digo o seguinte, que o desumano sobrepõe a norma. É o caso que acontece na Bahia. E aí eu vou te explicar o porquê. Quando a gente fala, a gente conhece o que vocês dois sabem. Belo trocadilho, adorei. Muito aqui bom. Chega a ser assim, o desumano sobrepondo a norma. Então, como eu estou falando com pessoas, e eu acredito que muita gente que está nos ouvindo, professores, sejam bem-vindos, né? Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Olha só, quando a gente pensa exatamente em acessibilidade, a gente vai buscar aquelas palavrinhas do que é o contrário, que são as barreiras, né? E, para mim, a barreira mais curiosa para eu responder daqui a pouquinho a Tuca é a barreira atitudinal, que, inclusive, eu não me lembro nesses últimos documentos, eu acho que só a LBI que tem, não lembro essa barreira chamada atitudinal, mas de alguma forma está escrita lá, que são as barreiras que estão implícitas na mentalidade das pessoas. Vamos lá. Então, quando você pensa numa pista tátil, para quem não sabe o que é a pista tátil, e me perdoe aqui os intérpretes se eu estiver falando rápido, a pista tátil é aquela pista que você é colocada de acordo com a norma técnica, que tem que ser colocada no passeio para te orientar. Então, várias situações, assim, eu só vou citar duas para a gente imaginar, aí para eu entrar um pouquinho na fala de Beth. Quando você aqui em Salvador, as situações, vê situações como eu estava andando fora da pista tátil porque eu sabia que a alguns metros viria um poste em cima da pista tátil. Mas a pessoa que me viu fora da pista tátil gritou: "Ei, você está fora do seu trilho." Eu disse: "Ei, eu não sou trem." E aí apontei para ela: "Você está vendo lá na frente?" Aí ela olhou e disse: "Oh, desculpa, que se eu fosse pelo trilho, né, como um trem, eu iria bater exatamente no poste. Por isso que eu estava fora do trilho, da pista tátil." Então, é muito comum. Por isso que eu disse que o desumano sobrepõe a norma, porque, por exemplo, uma pista tátil, às vezes, é colocada para um precipício, né? Isso aconteceu já dentro da universidade aqui, pública daqui de Salvador, aqui já aconteceu. Aliás, dá para fazer vários recortes aqui em Salvador. Tá? E quando você pensa nessa barreira atitudinal dessa senhora que falou, você está fora, ela entende nesse padrão, aí eu entro na Probet,
de que a pista tátil existe, sim, para me dar o direito da acessibilidade, mas em algum momento eu também posso não utilizá-la, porque é um direito você escolhe utilizar ou não. Então, quando eu tenho muito medo, viu, tu quer dizer assim, os outros, o ele, né, assim, quem são eles? Eles, não, nós temos que usar o nós. Então, eu, Tuca, Beth, somos nós. Então, independente das nossas especificidades, nós temos as mesmas realidades, as mesmas, digamos assim, dentro das nossas especificidades, né? Eu quero ir à praia, eu quero ir ao cinema, eu quero ir ao restaurante, eu quero ir a um teatro, eu quero vencer essas barreiras atitudinais. Então, assim, situações como, para completar a questão da barreira atitudinal, eu relato isso muito em algumas obras minhas, e aí eu vou ter que entrar na resposta de Tuca depois. Quando eu estava num transbordo de ônibus aqui em Salvador, me dirigindo à escada rolante, uma senhora pega no meu braço e grita, não vai, não vai, não vai, e eu não entendi nada, eu pensei que o transbordo estava caindo na minha cabeça, e foi bem na época que a falecida mãe Diná, eu acho que Diná, que apareceu na televisão e foi um sucesso, disse que a Lapa da Bahia iria cair na cabeça, né? Disse, vai cair agora. E aí, quando eu fui descobrir, ela gritou, não, é que eu tenho medo de subir escada. Eu disse, minha senhora, desculpa, o medo é seu, licença. Aí subi, naturalmente. Então, assim, ela projetou o medo dela para mim. Então, assim, quando a gente não consegue se libertar das nossos entraves, referente à nossa própria independência, autonomia, a gente termina querendo limitar o outro. Por que o outro não pode se jogar na praia do jeito dele? Porque o outro sabe, as possibilidades é que devem vir na frente. E aí foi quando eu perdi a visão com 12 anos, e aqui na Bahia várias vezes eu já fui fazer reportagens, porque eu sou uma pessoa destemida, e cheguei ao nível do pós-doutorado aqui pela Universidade Federal, e quando eu chegava nos cursos, engraçado, Tuca, que eu me inscrevi num curso por internet, e quando eu cheguei, o professor de teatro disse assim, não, você não pode fazer o curso. Eu disse, por que não? Eu me inscrevi, paguei, agora vou fazer. Ele disse, então você vai ficar só esse dia, se você sai bem, você fica. Olha que eu terminei tirando um colega, né, dito normal, da cena, e fiquei como um dos melhores alunos da turma e concluí o curso de cinema. Graças a Deus, assim, eu sempre fiz muita coisa, viu, Tuca? Eu fiz radialismo, eu fiz cinema, eu fiz já estou na minha última graduação, né? Quer dizer, última entre aspas, atualmente. Eu estou terminando o curso de Direito, eu tenho uma formação em musicoterapia, em licenciatura em música, que me fez professor. E quando eu fui, Tuca, passar no concurso para ser professor dessa última que eu estou, que é da Prefeitura de Salvador, Bahia. Um abraço a meus colegas que devem estar me assistindo agora, que eu pedi a licença para estar aqui com vocês. Então, quando eu passei no concurso, muito curioso, eu gostaria que quem tivesse nos ouvindo prestasse muita atenção. Olha o que é o preconceito velado. Ela mandou uma pessoa me ajudar a escolher a escola. E tinha lá a escola perto da minha casa. E tinha também Instituto de Cegos da Bahia. Mas eu disse, não, eu quero essa escola que é perto da minha casa, uma escola regular, a escola que eu iria assumir a minha turma. E eu tenho 11 anos na Prefeitura de Salvador, mas eu já passei vários outros espaços públicos também de ensino, mas enfim, aí eu voltei para ela e ela disse, não falaram para você que tem marcado o Instituto de Cegos da Bahia? Eles falaram sim, mas eu não quero ir para o Instituto de Cegos da Bahia, eu quero ir para uma escola regular, porque eu passei por uma perícia que disse que eu podia dar aula, e eu vou dar aula aonde eu me sinto mais motivado, feliz, e que era perto da minha casa. E passei, fui, e fiquei, estou há 11 anos, de escola em escola, atuando. Hoje eu atuo dentro de um orfanato do Auxílio Fraterno, que é uma escola também do município, onde Aliás, eu atendo você está no seu local de trabalho agora, né, Marcos? Exatamente, é o AF. Então eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Aí minha experiência como aluno foi, você me perguntou, não foi, Tuca? Sim. Foi muito esse desafio, Tuca, de acreditar de que esse padrão que a Probete falou, eu poderia quebrar. Ela fica até à vontade depois para comentar, porque, por exemplo, Probete,
esse professor de teatro queria me tolir. Ele queria dizer, não, você não pode. E aí, simplesmente, quando dizia na sala, vão todo mundo correndo, eu saía correndo, né? Grudava na camisa de alguém e ia embora. Então, assim, de alguma forma você pode correr. Você sabe, Tuca, as Olimpíadas derrubaram todas essas, para quem quis ver, né? Derrubaram essas barreiras atitudinais de ver que é possível ter basquete de cadeira de rodas. Hoje eu participo com Ninfa Cunha, que é uma dançarina sobre cadeira de rodas, aonde eu canto e ela dança. Então, assim, essa interatividade, essa possibilidade é que o ser humano tem que ver. E quando eu cheguei na sala de aula, eu sempre tive essa pergunta, e aí, como é que vai ser? Vai ser sendo. Eu nunca, e o pior, ou melhor, não sei, eu sempre cheguei chegando, como diz a música da minha amiga Marinha de Castro, sambista, cheguei chegando, e aí eu me inscrevi aí, dizia, deixa cheguei. eu te falar uma coisa. Diga, interessante, quando você faz sua colocação, é muito interessante isso, muito interessante mesmo, porque eu tenho, e acho que essa experiência é nossa, não só minha, mas eu tenho, o ano passado todo eu fiz programas de entrevista como esse, né? Entrevistei dezenas de pessoas com deficiência. E eu já sabia disso, já de alguma maneira tinha, mas com a sua fala, caiu assim como sabe, como muito fortemente, essa coisa de como as pessoas com deficiência ao longo da vida recebem nãos, né? Como é comum isso, né? Que o tempo todo a sua experiência você acaba de relatar, a minha experiência foi e é igual, a experiência de todas as pessoas com deficiência que eu entrevistei é também idêntica a essa, é uma sucessão de nãos, velados, explícitos, estruturais, né? De toda maneira, de toda maneira. É interessante e que a gente tem que ficar, como diz a música lá do Caetano Veloso, do seu conterrâneo, arrancando a vida com a mão, né? Arrancando a vida com a mão o tempo todo, o tempo todo. Isso é muito difícil, é muito difícil. É forte, né? E a gente Eu costumo brincar, Tuca, que parece, a ideia que a gente tem é que está no consciente coletivo, porque as perguntas, os não parecem que vão na mesma direção. E quando sim. a sua fala da Probete, né, da questão do perigo de padronizar, porque o que a gente traz é uma coisa muito feliz, né, para tornar o ser humano feliz. Mas as pessoas terminam esse lado mais conceituoso e terminam trazendo felicidade. Por exemplo, se você constrói uma rampa e você não obedece a norma técnica também, aí você pode fazer a ladeira do Bonfim, né, que você vai ter que subir com ela empinadinha, né, a cadeira. Mas então, sabe, assim, Marco, e foi bem... Oi. Não, eu só concluí que eu queria te contar também uma questão e depois conversar com a Beth também. Na ladeira do Bonfim, para quem não sabe, a gente foi construído aqui o caminho da fé, né? Irmã-Dulce canonizada, e se fez um caminho da fé ligando a Irmã-Dulce, tem um santuário dela, ao Bonfim. E foi bem nesse percurso, eu morava ali, junto à igreja do Bonfim, assistia a missa de camarote da minha janela, foi bem ali que tinha um poste no caminho da fé. Então, não querendo, pelo amor de Deus, tirar a fé de ninguém, mas a experiência de saber que a desumanidade, às vezes, atropela a norma, e completando com você, Tuca, os não que existem, né, são muitos. A gente precisa entender que não existe esse não por um acaso, existe a questão cultural. É por isso que eu louvei quando você traz a Bahia, traz Minas, traz Rio, traz São Paulo, porque a gente vai poder falar com muita propriedade do país inteiro. Você está falando de São Paulo, eu estou falando da Bahia, a gente está falando de sotaques diferentes, a gente está falando de culinária diferente e de realidades muito da não possibilidade, que é algo, aí sim, é algo. Mas que a sabe, identidade Marcos, parece muito. quando a gente fala dessas questões aí de que você relata e dos nãos que a gente recebe,
E quando eu coloquei no começo, né, dessa importância desse que nós queremos construir esse programa e esse projeto no sentido de, como diz o nome, dos diálogos de cidadania, é justamente no sentido para que a gente, conversando dessa maneira que você coloca, das várias diferenças que existem, diferenças positivas, digamos assim, regionais e das nossas características individuais e também das nossas exclusões e das nossas lutas, que a gente possa também criar condições de enfrentarmos juntos essas barreiras. Mas eu queria te contar um caso, quando você contou aí da linha tátil, que a moça gritou aí que você estava fora não estava andando na linha, né? Eu tenho uma situação que é muito comum para cadeirantes, Marco, que é o seguinte: em vários lugares, né, graças à norma técnica, Beth, se faz assim, você vai num poupa-tempo, por exemplo, e aí você vai no local de espera, tem uma cadeira ali no chão, símbolo de acesso, e você tem que ficar ali. As pessoas te direcionam para você estacionar a sua cadeira ali, mesmo que você queira ficar em outro lugar. Eu já fui admoestado dizendo pelo segurança, pelo vigilante que está lá, falou: olha, o senhor tem que ficar ali, sabe? Naquele lugar, quando eu queria ficar em qualquer outro lugar. É bem isso, né? É bem o quão ridículo acabam sendo essas coisas, né? Mas, Beth, existe uma forma popular, desculpa, só concluindo você, existe uma forma popular de dizer 880, né? As pessoas não entendem o meio termo. Eu deixo você à vontade, tu pode falar. Obrigado, querido. Mas, Beth, quando a gente fala nessas barreiras todas, desses nãos todos que a gente recebe, e, enfim, me ocorre pensar, e vou arriscar falar essa questão, que o desenho universal para a aprendizagem, que você tem aí, é uma das pessoas que, no Brasil que está levando essa discussão, fortalecendo essa discussão, seria construir, ou melhor, desconstruir no ambiente escolar toda e qualquer barreira. Seria isso o desenho universal para a aprendizagem? Antes de responder essa pergunta, eu vou... Marcos, você colocou... É muito interessante, né? A atitude, né? A barreira atitudinal. E, de fato, eu acho que isso é consenso, seja entre as famílias, seja entre estudiosos, professores, o próprio sujeito que enfrenta a barreira. A maior barreira é atitudinal, né? Porque uma vez resolvida o reconhecimento mútuo, o respeito mútuo, estamos todos juntos, aí eu lembrei do Tiago de Mello, né? Não somos melhores e nem piores, melhor é a nossa causa, né? Se nós nos entendêssemos todos habitando este mundo de uma maneira ética, a gente precisaria estar falando o passo seguinte, que seria construir condições para todos serem educados, acessarem, seria muito simples. O atitudinal, eu acho que ele, muitas vezes, até com recurso financeiro, você não consegue fazer. E o meu não foi na aula de educação física, viu? Desde criança eu não podia fazer aula de educação física, e aí, adivinha, eu sempre fiquei isolada, só assistia. Numa bela situação, uma professora resolveu, não, que eu ia participar da aula de educação física, mas a minha tarefa era fazer um trabalho teórico sobre aquilo que os outros brincavam, né? Então, eu lembro que eu tive que fazer todo um trabalho sobre vôlei, não sei o quê, e o pessoal lá jogando vôlei, e eu produzindo um texto sobre vôlei, né? E aí eu vou para a pergunta do Tuca, que eu acho que dá um gancho interessante. Então, o desenho universal para a aprendizagem, se nós formos a sua origem, e fazermos uma leitura minuciosa das produções e uma verificação do trabalho que foi feito, de fato, ele se apresenta como uma possibilidade de eliminar barreiras, e agora a gente está falando as barreiras no ensino, né? Então, vamos para dentro da escola e pensar o que seria acessibilidade dentro da escola, fora daqueles primeiros passos que foram dados em termos de acessibilidade física, acessibilidade comunicacional, que são relevantes, que a gente já viu que é necessário sempre ter um olhar crítico, porque é o sujeito que usa e que atribui sentido, e que tem o direito de usar ou não usar, se assim desejar, né?
Dentro da escola, por exemplo, o que é muito comum, você tem um computador com software de acessibilidade, com sintetizador de voz, e aí tem um selinho lá de acessibilidade como uso exclusivo do aluno que tem deficiência visual. Né? O outro aluno que desejar usar aquele equipamento, ele não pode, ele é proibido de fazer a leitura de ouvir um texto, fazer a leitura do texto com o ouvido, né? Não quer usar os olhos naquele momento. Isso como tem a minha vaguinha de cadeirante, né? É como a minha vaguinha de cadeirante. Exato, exatamente. Tem que ser dedicação exclusiva, né? Isso é só para você, não é para o outro. Aí, de novo, você determina, como diz a Maria Tereza, né, Mantuan, que eu ouvi, inclusive, no Ecoar, ela fala isso, né? A gente, de novo, marca a identidade, né? A gente não está falando de marcar a identidade, a gente está falando de respeitar as diferenças. No caso do desenho universal para aprendizagem, vou tentar falar de uma maneira... Eu não vou tentar não ficar a discussão teórica, mas ir para o cotidiano mesmo. Seria a gente... É uma proposta desenvolvida a partir daquele momento, foi final da década de 80, década de 90, onde estudiosos do CAST, lá nos Estados Unidos, começaram a pensar o processo de inclusão das crianças com deficiência nas escolas regulares. Então, foi aquele processo de integração, lembra? Que as crianças podiam ir para a escola regular. Nesse processo de integração, eles viraram a pergunta, eles falaram, qual que é a contribuição dessas crianças para a gente transformar a escola? E ao inverter essa pergunta, eles tinham que, primeiro, considerar essas crianças, os seus corpos, a sua corporeidade, exige a acessibilidade da escola. Então, a própria presença na reivindicação. Né? Essa pergunta foi nossa, muito bacana. E aí, a partir da experiência eles eram estudiosos do campo da educação especial, de tecnologia assistiva, interdisciplinar, né, médicos, profissionais da educação, foi uma interação. E aí eles perceberam que a modificação que acontecia na escola, ela era relevante para todas as crianças, e tudo ficou melhor para todas as crianças. E aí, nesse sentido, eles foram buscar, primeiro, com base em entender como a gente aprende, né? Como o sujeito aprende, e aí mostrando que o cérebro humano tem uma plasticidade, que as redes neurais de aprendizagem elas se transformam constantemente. Eles consideraram, então, uma proposta, constituíram uma proposta de apoio aos professores, no sentido assim, vamos trabalhar uma abordagem acessível na escola, vamos pensar a abordagem curricular acessível. Aí não é currículo entendido como uma lista de conteúdo, mas currículo entendido como o percurso que se faz dentro de uma escola. Interação entre os sujeitos, conteúdos que são apresentados, o espaço físico que é utilizado, as tecnologias que vêm de fora para dentro da escola. Quando você fala da interação entre os sujeitos, como é a coisa, em especial essa coisa da interação entre os sujeitos? Fala mais um pouco sobre isso. Então, aí eu vou para o conceito de variabilidade, que eu acho que é um conceito que a gente pouco fala na educação inclusiva e é uma das bases do desenho universal para aprendizagem. Antes de eu responder isso, eu queria falar algo. Você pode ler o desenho universal para aprendizagem, aí de novo as ciladas, tá? E por isso que eu diria que ele é uma proposta baseada na acessibilidade. O propósito é eliminar a barreira no ato de ensinar. Mas não é colocar um padrão de como todo mundo aprende, porque eu, como professora, você, como professora, a gente não faz ninguém aprender, quem aprende é o sujeito, né? Então, nenhum ensino, o professor não faz aluno aprender, o professor ele deve perguntar, entender como todos aprendem, e essa forma é variável, né? E como é que eu vou ensinar, considerando respeitar a variabilidade. Nesse sentido, aí entra a questão da interação, porque há uma variabilidade, se você pensa uma sala de aula, há uma variabilidade de sujeitos, né, que é interpessoal. Você tem crianças diferentes, das múltiplas maneiras, na sua corporeidade, no seu temperamento, nos seus gostos, nas suas motivações, na idade, na questão étnica, de gênero, e por aí vai, né? Mas você também tem a variabilidade interna,
né? Então, da interação seria a gente pensar a variabilidade interpessoal. Como esses sujeitos trabalham? Então, eu vou pensar, eu vou ensinar tal conteúdo, na perspectiva do desenho universal, eu deveria pensar múltiplas formas de oferecer o conteúdo. Então, que considere, tem um grupo que interage de maneiras diferentes. Vamos pensar oferecer esse conteúdo também de formas diferentes? Você pode se apropriar desse conteúdo, fazendo a leitura desse texto, tem um grupo de alunos que é mais centrado e quer começar pela leitura. Você pode apropriar-se desse conteúdo resolvendo um problema, passando por uma experiência, né? Algo ali para ser resolvido. Tem uma turma que gosta mais disso, ação, dinâmica e tal, aí aquele grupo pode trabalhar assim. E aí você pensa essa variabilidade, né? Que tem grupos que se aproximam, mas há uma variabilidade de sujeitos. E aí veja que não é diversidade, né? Porque o conceito de diversidade, ele trabalha com a marcação da identidade. Seria pensar, tem várias identidades, não é considerar tem várias identidades, mas é considerar a variabilidade. O outro jeito de pensar a variabilidade... Aliás, a professora Mantoan falou um bocadinho sobre essa questão também, né? Interessante. Querida Mantoan, foi minha orientadora do doutorado. Maravilhosa. Sim, ela é ótima. E a variabilidade, ela tem muitas críticas em relação ao desenho universal, nessas que a gente já está fazendo, de não impor uma forma de aprender, né? Aí, na outra perspectiva da variabilidade, é a variabilidade interna, que eu acho que a gente considera tão pouco. E acho que se nós considerássemos no ensino isso, ajudaria a gente a romper barreira atitudinal, como a gente estava discutindo. O que é isso? Nós somos sujeitos que se transformam constantemente, e eu posso estar trabalhando com uma criança, com aquele aprendiz, que no início do ano era centrado, focado, que ele estava nesse momento, né? Mas à medida que ele foi se desenvolvendo, ele se transformou completamente. Ele agora está mais dinâmico, ou por uma outra situação, está com dificuldade de focar e está se apropriando do conhecimento de uma outra maneira. Há uma variabilidade do nosso jeito de nos apropriarmos daquilo que nos é oferecido na nossa interação com o meio e na nossa forma de aprender. Aí entram as redes neurais de aprendizagem, né? E entra a questão do engajamento, que é um dos princípios. O Dua diz que, ao ensinar, nós, professores, precisamos considerar oportunizar diferentes possibilidades de engajamento naquele processo de ensino-aprendizagem, respeitando justamente isso, essa variabilidade do sujeito, que pode estar entre os sujeitos, mas pode ser interna. Quando você coloca isso, e também a professora Mantoan colocou muito fortemente, e, aliás, eu quero mandar um grande beijo para a professora, e, aliás, eu escrevi uma pequena crônica esses dias, Beth e Marcos, e um trecho, foi um passeio que eu fiz aqui no bairro, e um trecho que eu andei foi em Higienópolis, né? E aí a professora me escreveu dizendo que morou em Higienópolis. E aí a gente teve um longo papo sobre aqui o bairro, né? Foi muito agradável. Mas a professora, e aí pelo que você aponta também, a Mantoan fala muito na coisa da transformação da escola, né? Que a questão está nessa transformação da escola, né? Essa oferta de acessibilidade viria de uma transformação da escola que tem que se dar necessariamente, porque a escola que é excludente, que tem sido historicamente excludente, não? Certamente, é revolucionário, né? Precisa transformar tudo. Da mesma forma que eu pensar em outros ambientes, como eu elimino barreira o tempo todo, pensar como eliminar barreira no ensino, no cotidiano da escola, é fundamental. Mas aí lembra que, se eu penso em ensino inclusivo, eu preciso pensar o ensino inclusivo como comunidade escolar, como comunidade que pretende ser de todos, que todos que ali estão se sentem, têm o sentimento de pertença, eu faço parte, eu significo, eu contribuo, eu posso mexer. No caso do desenho universal, seria, nessa perspectiva do ensino que elimina barreiras, seria também se deixar afetar, que a escola aumentasse o grau de influência dos estudantes no processo de ensino. Então, exige um olhar aguçado de todos os sujeitos dessa comunidade para a perspectiva de constituir processo que as pessoas se conhecem, e, ao conhecer, eu vou permitir, e aí entra a questão da gestão democrática, né?
Uma escola autoritária nunca vai fazer isso, não vai se deixar, não será, né? Como as escola coisas vão inclusiva. rebatendo, né? Como são tantos elementos. Isso. Né? E aí um detalhe, de novo, isso não está na mão de um professor ou de uma professora. Transformar a escola no espaço inclusivo, oferecer o ensino inclusivo, não é tarefa de uma pessoa, que vai fazer um grande milagre na sua sala de aula, independente do que acontece lá fora. Né? Ali dentro tudo é inclusivo, isso não existe. Né? A escola é um organismo vivo, e o que faz a escola são as pessoas que estão lá, e não as suas paredes, e muito menos as suas tecnologias. Interessante isso que você fala também, porque tem essa coisa meio de endeusamento do professor, e o professor né, aquela coisa toda, que acaba criando situações negativas, né? E anti-inclusão, de fato. Né? Ou endeusamento ou culpabilização, né? As duas coisas, sim. Acho que tem os dois lados. Quando você tem o dito, né, que é horrível essa expressão, mas o dito caso de sucesso, não é? Então, aqueles prêmios que determinado professor recebeu, porque ele foi revolucionário, tal. Você tem o outro lado, que também é algo muito presente na sociedade, de culpabilização dos professores. A gente viu isso agora na pandemia, que foi uma coisa absurda, né? E agora, infelizmente, tem essa proposta política, que eu acho que aqui no estado de São Paulo, que é a coisa de um bônus pecuniário para professores, é uma coisa, o fim da picada, né? Fim da picada. Mas, Beth, eu quero dar um dinamismo aqui, quero voltar com o Marcos, daqui a pouco a gente está junto de novo, aliás, estamos o tempo todo, mas, Marcos, eu queria te fazer duas colocações aqui, a um só tempo, né? Que é o seguinte, quando a gente fala das barreiras atitudinais, uma delas o preconceito sofrido pelas pessoas com deficiência é bem diferente do preconceito sofrido por outros grupos excluídos da sociedade, oprimidos da sociedade, né? Como as mulheres, os negros, a população LGBT, que é um preconceito agressivo, né? Tanto é que se matam essas pessoas, né? Se matam mulheres, se matam negros, aliás, é uma tragédia brasileira. Mas no caso das pessoas com deficiência, o preconceito se dá de outra maneira, né? E aquela maneira do cara que superou, do cara que fala-se até de um anjo, né? As pessoas com deficiência são, né, quase que como anjos e tal, e isso acaba nos colocando à margem também. Como é que você vê esse tipo de preconceito que nós sofremos? Acho que já te falaram isso, mas você superou as suas dificuldades, você é cego, mas não sei o quê, não sei o quê. Como é que você vê essa questão, Marco? Está desligado o seu som, Marquinhos. Mas a gente ouve isso o tempo todo, né? O tempo todo nossa, olha, você superou suas dificuldades e tal, né? Mesmo sendo assim, né? Agora ligou, Marquinhos, okay. Vamos lá. Abri. Estamos aí, vamos aí. Tuca, eu queria só pegar um gancho do que a Probete falou. Probete, eu gosto muito da pedagogia da autonomia, que é do nosso patrono da educação. Então, quando se fala da questão do ensinar, eu digo que ensinar ele é coletivo, mas a aprendizagem ela é individual. Então, não tem como você ser feliz na docência sem perceber que o ato da aprendizagem ela se dá de forma muito singular, muito própria, e de forma muito, digamos assim, a partir dessa identidade, né? Desse pertencimento que você falou. A questão identitária ela é fundamental. E um detalhe, Tuca, na questão da identidade, e eu já pego o gancho com que você perguntou, Tuca, na questão identitária, que as pessoas esquecem que não existe uma identidade, existe um processo identitário. Então, por exemplo, eu não sou só uma pessoa com deficiência visual, eu sou um professor, eu sou um cantor, eu sou um escritor, eu sou pai, eu sou torcedor não vou falar meu time não, tá, galera? Mas dá para desconfiar, né? Eu sou da Bahia. Então, assim,
todas essas formas de se apresentar no mundo fazem parte da minha identidade. E aí eu vou pegar essa minha fala, né, pegando um pouquinho o gancho com a professora Beth, a questão da escola, viu, Beth? Eu acredito muito que a escola ela se torna inclusiva quando ela pensa que aquele indivíduo ele vai sair da escola, ele vai trabalhar, ele vai no mercado, ele vai na praça, ele vai em algum lugar além dos muros da escola. Então, a escola tem que ter essa perspectiva além dos muros da escola. E quando se fala em outros tipos de preconceito, Tuca, eu penso na questão da opressão, né? A deficiência como opressão, que já existe alguns livros com esse título, e eu vou muito nessa perspectiva também, né, da deficiência como opressão, porque eu acredito que a deficiência... E aí tem uma palavrinha muito utilizada hoje, eu antigamente utilizava a transversalidade, mas hoje já utilizam outra palavra, que é intersecção, né? Então, por exemplo, a criança, além de ser uma pessoa com deficiência, ela pode ser uma pessoa com etnia chinesa, com sei lá, com características diversas, né? Eu não vou citar, mas, assim, essas outras características também sofrem, né? Por ser negro, por ser homossexual, por ser... enfim, são opressões também. Agora, a violência em relação à pessoa com deficiência, alguns intitulam incapacitismo. Em uma das minhas obras, me permita, Tuca, falar, eu coloquei um termo que eu cunhei, que eu criei a partir da fala de Vygotsky, quando ele fala em defectologia. E aí eu peguei e coloquei defectofobia, que seria esse preconceito às pessoas com deficiência, já que quando se fala no preconceito em relação à mulher, pode ser o feminicídio, pode ser o machismo, quando se fala a homofobia, quando se fala... Enfim, a cada grupo você tem uma palavrinha para definir aquele tipo de preconceito. Mas as pessoas com deficiência não têm. E aí é quando você coloca essa dualidade, né? Às vezes você é mais colocada, às vezes, né, como super-herói, ou então como o incapaz mesmo. Então, tanto uma coisa quanto a outra coloca a gente em desvantagem, porque eu não quero ser o Super Marcos, Tuca não quer ser o Super Tuca, a gente quer ser o Marcos e o Tuca. Tuca, uma vez eu estava dando uma palestra, e numa mesa de 3 palestrantes, eu fui o segundo... eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro e logo após foi uma colega que tinha sido colega de faculdade. E quando ela começou a falar dela, ela virou para mim e perguntou: como é que você gosta de ser chamado? É claro que eu entendi a pergunta dela, né? Mas ela, assim, eu estava na posição de um palestrante, né? Como é que eu gosto de ser chamado? Aí eu brinquei, né? Assim, descontraí, disse: me chama de gostoso. E, na verdade, eu queria dizer para ela: me chama pelo meu nome, né? Me chama pela minha posição, que eu estou aqui. É o professor, é o doutor, é o... Enfim, a gente tem as nossas identidades. A identidade do Tuca Tuca é um pai, ele é um torcedor, não sei qual é o seu tipo. Tuca, também fica à vontade, não precisa revelar. Mas a gente tem as nossas identidades e são elas que vão fazer a gente entender essas diferenças. Por que a homofobia é tratada, como você mesmo disse, de uma violência que chega até a morte, e a deficiência, às vezes, é tratada mais com a violência verbal, né? As pessoas às vezes perguntam: como é que você anda só? Eu digo: igual você também não está só? Eu também ando só. Eu tenho direito também de ficar não só naquele lugarzinho que é desenhado para eu ficar parado. Então, essa liberdade, e aí eu lembrei da fala da Probete, quando ela falou a questão da democracia. Essa palavra, professora, e nos dias que a gente está atuando na atualidade, na contemporaneidade, a gente percebe muito acirrado, né, essa questão muito da intolerância. As pessoas falam: não, vamos trabalhar a intolerância, mas a intolerância, eu defendo a minha forma de pensar, né, a minha forma de crer, a minha forma de agir, e a gente não quer entender o outro, a gente não quer ter paciência com o ritmo de andar do outro, a gente quer que o outro ande rápido igual a gente, ou ande lento igual a gente. Então, assim, são
digamos assim, situações que a gente percebe que nesse momento do planeta, você que está nos ouvindo, né, a gente achou que a pandemia iria melhorar o ser humano. Eu não tenho essa resposta, mas eu convido vocês para refletir comigo, né? Será que realmente isso trouxe esse acirramento de divergências, né, não toleráveis, né, dessa diversidade não compreendida? Porque você, por exemplo, eu chego numa fila, hoje não tem mais a ideia de que a prioridade, por exemplo, chega uma pessoa com uma deficiência idosa, ela pô, com bom senso, você vai entender. Ela, além de ser deficiente, a questão da intersecção novamente, além de ser deficiente, ela é uma idosa, ela tem outros comprometimentos. Então, por que eu não ceder a minha prioridade àquela outra prioridade, que seria a prioridade da prioridade, que também se fizer uma leitura mais apurada, você vai entender que a prioridade não é fila de prioridade. A palavra que está lá na Lei 5296, de 2004, é atendimento prioritário. Fique bem marcado aqui na nossa fala que não existe essa ideia de fila prioritária, existe atendimento prioritário. Então, qualquer fila daquela, a pessoa com alguma limitação, ou idoso, ou gestante, ela pode ser atendida, desde que siga a ordem, né? Primeiro a pessoa que está em curso de atendimento e, em seguida, a pessoa com alguma prioridade dentro da própria norma. Então, a questão da violência e a diferença da violência com as pessoas homoafetivas, as pessoas negras. Aqui na Bahia nós temos 85% de pessoas negras. E acredite, Tuca, já foi feita uma pesquisa que aqui é um dos lugares mais preconceituosos em relação à pessoa afrodescendente. Sim. Uma cidade de 85% de... Eu vi recentemente, Marcos, eu vi uma foto de um pessoal ativista mesmo do movimento negro, uma foto de um grupo de profissionais de alto nível do judiciário baiano. E não tinha uma pessoa preta, tudo branco, não tinha um preto. Mas você sabe, Marcos, desculpa, eu vou te dar um outro dado. Eu vou te dar um outro dado. A gente nunca teve um governador negro. Pois é. A gente nunca teve um governador negro. 85% da população negra. Então, assim, está na hora de repensar. Claro que a gente não vai empurrar a goela apenas pela questão étnica, apenas pela deficiência. Temos que colocar pessoas com deficiência para ser político. Mas o cara não quer ser político. E aí? Mas, enfim, e entre os deficientes tem picaretas também, né? Esse que é o problema. Também. Outro dia, deixa eu só concluir com essa fala para a gente dar um pouquinho de risada. Outro dia, uma amiga minha, ela liga para mim e disse: Marcos, eu descobri que já tem inclusão até na bandidagem. Eu disse: como? O chefe lá não sei, aí ela falou o nome das operações, né? Tem tantas operações nesse país, da corrupção. Ele é um deficiente, está comandando. Aí disse: a inclusão na bandidagem também. Tá certo. Mas, inclusive, a gente já tem que trabalhar para ter acessibilidade nos camburões, né? Mas, olha, o nosso tempo aí passa num instante, Marcos, e eu quero deixar aí um restinho de tempo para a sua apresentação daqui a pouquinho. Mas antes eu quero falar um pouco do nosso SISDEF, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, que é o nosso parceiro aqui. E como eu disse no começo, o SISDEF está fazendo, eu faço parte desse grupo de trabalho, tenho essa alegria, uma consolidação de todas as informações sobre pessoas com deficiência no Brasil. E eu queria perguntar para vocês aí rapidamente, para a gente ter o nosso tempinho, Beth, como é que você vê a importância de uma iniciativa como essa do SISDEF, né? Enfim, como é que você vê essa questão de um acesso à informação sobre esse segmento da população brasileira, qual a importância disso na sua área de atuação? Liga o som, Beth. Eu penso que na construção de políticas públicas voltadas para o grupo das pessoas com deficiência. Nós já discutimos aqui, porque
é engraçado, né? A gente fala, mas a gente não tem um marco legal tão amplo. Temos um marco legal extremamente amplo, mas quando a gente, de fato, pensa a operacionalização disso no cotidiano, é um grande desafio, né? E é desafiador porque, de novo, naquela perspectiva de que, será que a gente, talvez com esse sistema, uma vez que a gente se identifique, que a gente se reconheça, a gente se junte, a gente não possa impulsionar essa pergunta, qual que é a contribuição das pessoas com deficiência para a sociedade brasileira, né? E chegar onde essas pessoas estão, o que elas estão fazendo, quais são os seus enfrentamentos, né? Para além daquilo que está no tamanho da letra, da lei, porque, assim, de fato, a inclusão não se faz no tamanho do marco regulatório, a inclusão se faz como um movimento. A política pública não se faz só com a lei, né? Não é a lei que faz a política pública, é a informação, é o conhecimento. Nós temos que ter esse conhecimento para que as políticas públicas sejam efetivadas, né? Que é a política pública por evidências, né? A gente tem que conhecer a realidade para intervir na realidade, né? Beth, eu queria aproveitar também que você está com a palavra para suas últimas considerações e também para que você nos indique aqui para o nosso público um livro, um filme, enfim, alguma coisa que você considere interessante e importante para que as pessoas conheçam, para que as pessoas acessem. Por favor. Bom, em termos de indicação, eu vou continuar indicando um livro da professora Maria Tereza Montoan, que eu acho ele extremamente didático e eu leio sempre para trazer à memória esse nosso processo de luta constante de construção de uma sociedade que respeita as diferenças, né? Que é o que é a inclusão escolar, né? Inclusão escolar, o que é, como fazer, por quê. Então, esse texto aí da professora Maria Tereza, eu penso que ele é leitura obrigatória não só para professores, mas para todas as pessoas. E quero agradecer, Tuca, a você, agradecer ao Marcos, a toda a equipe, que, assim, que delícia participar desse momento. Quero aproveitar e te mandar um abraço do Grupo de Estudos Acesse, as pessoas estão aqui conosco, e grandes elogios ao ECOAR, pelo seu formato, né? Esse bate-papo interessante que traz aí as nossas histórias e traz essa perspectiva cidadã. Aliás, Beth, se as pessoas quiserem conhecer o Acesse, como é que podem conhecer o trabalho desenvolvido pela... Então, o Acesse está no Facebook, nós temos o Acesse, se você procurar Acesse, é o nome do grupo no Facebook. Ele também está no diretório de grupos de pesquisa, também com o nome Acesse. É o Acesse terminado com I, porque a gente trabalha a questão da escola inclusiva, né? Acessibilidade social e a perspectiva da escola inclusiva. Então, acesse com I no Facebook e também no grupo de pesquisa, no diretório de pesquisa da CNPq. E um grande abraço para todos que estão aí nos ouvindo. Voltarei sempre com alegria, Tuca, porque é bom demais te ver e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, muito obrigado, Beth. Também um grande prazer te ver, um grande prazer te reencontrá-la, te ver bem assim, sempre sorrindo, muito gostoso. E te agradecer e te dizer que a gente vai... vou ter uma surpresa para você logo mais, que você vai continuar, de certa maneira, contribuindo com a gente. E eu tenho mais uma surpresa para vocês, que vocês, em agradecimento, um pequeno agradecimento, um mimo, na verdade, que a gente vai oferecer para vocês, é este livro, 30 Vozes. Né? É um livro físico, Marcos, mas nós temos também uma versão digital acessível, e Sim. Você vai receber os dois, tanto o livro físico como a versão digital acessível, e é um livro que foi feito por mim. Eu me tornei um entrevistador, né? São 30 entrevistas que eu faço com a participação de um amigo, o Cal, da Superintendência Regional do Trabalho aqui de São Paulo. É um livro que foi financiado, que foi apoiado pelo Ministério Público do Trabalho, é uma edição gratuita, e vocês vão receber tanto a versão física como a versão digital. E brevemente, aos nossos internautas, a versão digital estará acessível gratuitamente para todos. Então, brevemente, vocês recebem. A Daniela vai
providenciar e que vocês recebam. E, novamente, muito obrigado, Beth, uma grande alegria mesmo. E, Marcos, eu quero te passar a palavra para você fazer suas considerações finais, indicar alguma coisa que você queira para o nosso público e já fazer a sua surpresa aqui para nós também, que é a sua claro. apresentação, por favor, Marcos, e também agradecê-lo muito pela participação. Aliás, foi uma sintonia muito boa entre vocês dois. Eu fiquei feliz com isso também. Muito baiano, Sim, mineiro, paulista e carioca, a gente termina fazendo uma salada de fruta maravilhosa. Olha, eu sou muito feliz assim na minha cotidianidade. Por quê? Porque eu consigo visualizar todo esse meandro que a gente tem, né, sobre a legislação, sobre o cotidiano, sobre o contexto cultural, e tornar isso uma verdadeira aprendizagem. Eu acho que a consciência é exatamente esse contraste, né? Eu estava cantando hoje de manhã com meus alunos, né? Aquela música muito conhecida, né? Quando a gente cresce, quer voltar para o início, né? A gente quer crescer, mas quando cresce, quer voltar para o início. Então, a gente sempre quer voltar para o início, a gente sempre quer ser, como diz Gonzaguinha, o eterno aprendiz. Como indicação, vê se você está vendo, Tuca. Eu já tinha anunciado que eu iria indicar meus próprios livros, tá? Contracapa, Marcos. Vira ele. Assim? Isso, assim? isso. Pronto, Isso. Então as pessoas podem, na minha rede social, do meu Instagram e Facebook, lá tem como adquiri-los e chegar em suas casas. Esse foi um dos livros. Lê para mim aí, Tuca, faz essa gentileza, Edu. Eu não estou enxergando. Eu acho que esse é o azul, né? O azul? É o azul, é o azul. É educacional, o lúdico e a inclusão. O meu Face, meu Instagram tem o mesmo nome, Sentindo Marcos com U e o Welby, W-E-L-B-Y. Tá. E a gente vai aqui também, o outro livro que eu vou indicar, ó, Tuca, é esse aqui, ó. Vê se está certo, na posição certa. Contracapa também. Vira aí. Agora, pronto. Isso, As bases epistemológicas da inclusão. Aí eu trabalho um pouco mais a questão da legislação e eu acho muito interessante quando você fala bacana. De não pulverizar, né, de trazer as informações com uma sistematização. Eu acho que sistematizar, didatizar, tornar público e as políticas públicas tornar-se reais, a gente vai construir um mundo menos inacessível, né? A gente vai possibilitar esse sim. A gente vai dizer assim em algum momento, Tuca, agora o sim chegou. E que esse sim chegue de forma muito democrática, de uma forma muito saudável para todos. Eu sei que o professor é um otimista crítico, mas devemos ser sempre utópico, perdão. A gente deve ser sempre utópico e acreditar que o mundo pode ser melhor. E por isso que eu vou fazer a surpresa com a música da minha autoria, que diz: um sonho não é só um sonho. Agradecendo a Dani, a Léo, a você, Paulo, a você, Beth. Professora Beth, um grande abraço. A Priscila, agora lembrei, estava tentando lembrar seu nome, Priscila, que estão aqui interpretando. E eu costumo cantar também em Libras, porque eu acho que é um respeito que devemos ter. O que Tuca traz aqui no Ecoar. Parabéns ao Ecoar, parabéns. E por isso que eu digo assim, ó. Um sonho não é só um sonho quando se quer alcançar. Todos os nossos desejos devemos conquistar. A vida só vale para quem quer vencer, para quem se dá chance de poder crescer. A gente só precisa acreditar, pois o dom da vida é nos fazer conquistar. A vida é bela para quem sabe nela viver e sonhar.
As coisas da vida têm sempre a saída pra gente chegar. Vem comigo, ecoar. A vida é bela pra quem sabe nela viver e sonhar. As coisas da vida têm sempre a saída pra gente chegar. É tão somente a gente acreditar. É tão somente a gente acreditar. Acreditar sempre. Beijo a todos vocês. Parabéns, Obrigado, parabéns, Marcos. Maravilha, Parabéns, maravilha. beijo. Queridos, queridas, muito obrigado por terem acompanhado, por terem participado de mais um ECOAR, Diálogos de Cidadania. Quero convidá-los já para o 5º episódio, que nós vamos discutir acessibilidade e urbanismo. Inclusive, Beth, eu vou recomendar aos meus amigos arquitetos que assistam esse programa, vou mandar o link para eles, insistir, para que eles consigam, de repente, pensar um pouco do design universal para a aprendizagem, para um design universal para a mobilidade urbana, para alguma coisa assim. Aliás, eu queria ter perguntado para você também, me parece que o design universal também está sendo usado para exposições, para museus, mas, enfim, são tanta coisa para a gente falar, mas, sem dúvida, o design universal para a aprendizagem é uma estratégia importantíssima e tem que crescer, tem que ser fortalecida. Espero que a gente volte a conversar sobre isso. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Beth, Priscila, Paulo, Leonardo, Daniele, e vamos juntos. Muito obrigado.